de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Esse texto é um texto muito conhecido da Bíblia, é um texto que Paulo, ele escreve para Timóteo. Timóteo, queridos, foi um dos filhos na fé de Paulo, uma pessoa que teve uma experiência com Deus, teve um contato com o Evangelho. E Timóteo, então, depois desse contato, dessa experiência com Deus, ele cheio da glória, cheio da graça de Deus, ele quer se envolver, ele quer fazer alguma coisa no reino de Deus. E às vezes a gente pensa, queridos, que evangelho, quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, a gente pode ficar simplesmente frequentando uma igreja. E isso é totalmente antibíblico. A Bíblia diz o quê? Que a árvore que não dá fruto vai ser o quê? Cortada, vai ser podada da raiz. Então Timóteo estava querendo frutificar. Timóteo estava querendo fazer alguma coisa no reino de Deus, estava querendo estar envolvido, estava querendo, queridos, de alguma forma deixar Deus usar a vida dele. E aí ele pede um conselho para Paulo. E aí Paulo escreve para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Repete comigo, diga assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia agora também, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Amém? A Bíblia diz assim: ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo que os seus filhos faziam e todo Israel, e de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então ele lhes disse: por que fazeis tais coisas? Ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a fama que eu ouço entre o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor. Versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel, para sacerdotes, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que fizessem na minha morada? Porque honra aos teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes dos principais de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Queridos, essa é a história de um grande homem de Deus, um sacerdote, um homem que vinha de uma linhagem sacerdotal, uma pessoa que tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Deus havia falado: olha, da sua casa, da sua família, da sua descendência, eu suscitarei sacerdotes. Havia, queridos, uma benevolência, uma graça de Deus sobre a vida de Eli. Deus havia chamado Eli para servi-lo. E aí, consequentemente, queridos, os filhos de Eli também agora se tornam adultos e se tornam sacerdotes servindo na casa de Deus. Aparentemente, queridos, essa família estava toda servindo ao Senhor, estava todos na casa de Deus. Mas a Bíblia diz, queridos, que os filhos de Eli começaram a perverter o seu coração. Os filhos de Eli começaram a pecar diante do Senhor,
começaram a pôr a mão em coisas que não poderiam pôr, começaram a ter prática de relações sexuais, começaram a roubar. Esses meninos, queridos, começaram a viver uma prática, uma vida imoral diante de Deus. E aí Deus então chega para Eli e fala: Eli, os seus filhos estão pecando contra mim. Existe pecado dentro da sua casa, Eli. E Deus então espera que Eli, como um sacerdote, como um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, fosse corrigir os seus filhos. Mas a Bíblia diz então que Eli apenas dá um tapinha nos seus filhos, dizendo: olha, filhos, eu estou ouvindo que vocês estão prostituindo no templo, que vocês estão pecando, não é boa a fama que eu estou ouvindo de vocês. E como consequência, queridos, dessa história, a Bíblia diz que Deus matou os filhos de Eli e também Eli. Eli era um homem cheio da unção de Deus, um sacerdote, servia no templo, adorava no templo, todos os dias estava na presença de Deus. Mas Eli tinha muita unção, mas não tinha força moral para repreender os seus filhos e mostrar para esses filhos o caminho certo do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo dias em que Deus, o Espírito Santo de Deus, está nos chamando para colocar a nossa vida em ordem diante de Deus. E consequentemente, não só as nossas vidas, mas a vida das pessoas que estão abaixo de nós. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, temos família, temos filhos, temos ministérios, temos influência abaixo de nós. Todos nós temos pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. Quando a gente ouve a história de Eli, queridos, uma história que teve um fim trágico, porque um homem simplesmente não repreendeu os seus filhos. Um líder que não conseguiu ter força moral. E nos dias que nós estamos vivendo, queridos, nós precisamos ter a coragem de lidar com os nossos pecados e com os pecados das pessoas que estão vivendo à nossa volta. A gente precisa ter a coragem, queridos, de encarar o momento que a gente está vivendo, queridos, e viver de uma forma diferente, ter um posicionamento diante de Deus. Queridos, eu acredito que nesses últimos dias da igreja de Jesus na face da terra, serão dias que Deus vai começar a levantar os nossos ministérios, os nossos dons, os nossos talentos. E normalmente, a gente pensa que o que precede um avivamento, a presença de Deus, o que precede um avivamento em algum lugar, queridos, a gente pensa que é um mover sobrenatural. E não é. Historicamente, a história da igreja conta que todos os avivamentos que ocorreram na história foram frutos da conversão da igreja à Bíblia, à palavra de Deus. Foi quando o povo resolveu colocar o seu coração de volta diante de Deus e falar: nós não vamos admitir mais o pecado na nossa vida e no nosso meio. Existem centenas e centenas de pessoas, queridos, que vivem hoje reprovados diante de Deus. Pessoas que estão lutando com as mesmas situações a vida inteira. Pessoas que são tolerantes com o pecado. Pessoas que convivem com o pecado e simplesmente, como Eli, dão um tapinha nas costas. Não, irmão, não tem problema não, fica aí, vamos caminhar junto. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas se tem uma coisa que leva para o inferno, chama o quê? Pecado. O pecador, se ele não for um pecador arrependido, ele tem um destino certo. A melhor definição de uma pessoa curada é uma pessoa aprovada diante de Deus. Falamos muito sobre cura e libertação. Estamos esperando, às vezes, queridos, uma oração mágica. Às vezes a gente está esperando, queridos, que alguém chegue e coloque as mãos sobre nós e de alguma maneira sobrenatural, aquele mal que perturba a nossa vida vai sair e nós vamos ser transformados. O princípio da libertação, o princípio da expulsão de demônios, o princípio da novidade de vida começa com um arrependimento. Não existe, queridos, libertação. Não existe transformação na vida do homem se ele não tiver arrependido, profundamente arrependido diante de Deus.
Muitas vezes, queridos, por circunstâncias dos pecados que a gente comete, a gente está muito entristecido. Mas isso não tem nada a ver com arrependimento. O arrependimento, quer dizer, ele fala de um reposicionamento. Ele fala de um posicionamento diante de Deus com aquele pecado. Ele fala de uma intolerância com aquele pecado. Ele fala, queridos, de uma alma que não tolera mais conviver naquela situação. Passa para mim, fazendo um favor. Então, Timóteo estava ali doido para fazer alguma coisa na obra de Deus. Doido para se envolver com o reino de Deus. E aí antes, Paulo fala ali, antes de ser obreiro, de se apresentar a Deus como obreiro, a gente tem que procurar se apresentar a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus, fala das nossas motivações, agradar a Deus ou impressionar os homens. O que realmente está nos movimentando a fazer o que nós estamos fazendo. Queridos, é muito fácil enganar as pessoas. É muito fácil você viver uma vida, mais ou menos. Principalmente nos dias em que nós estamos. É muito fácil a gente se esconder atrás de ministério. É muito fácil a gente se esconder atrás de pessoas. É muito fácil a gente se esconder atrás da Bíblia. É muito fácil a gente se esconder atrás de um sermão, de uma fala. O difícil, queridos, é a gente ter a coragem de se apresentar para Deus como realmente nós somos. Queridos, quando Paulo fala para Timóteo se apresentar para Deus, Paulo está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, você pode viver 10, 20, 30, 40 anos frequentando uma igreja e ninguém vai saber quem você é. Você pode participar de orações, você pode pregar, você pode profetizar. Apocalipse, queridos, traz uma relação surpreendente. Apocalipse fala assim, muitos vão curar em nome do Senhor, vão profetizar em nome do Senhor, vão cantar em nome do Senhor, mas naquele dia, a Bíblia diz que Deus vai falar para essas pessoas, rapaz, seu destino é um fogo eterno, eu não te conheço, eu não sei quem você é. Quando nós nos apresentamos para Deus, queridos, os nossos motivos mais íntimos vêm à tona. Quantas vezes aquilo que nós estamos falando não é aquilo que nós estamos pensando? Quantas vezes, queridos, a nossa vida não fala de verdade? Nós não sustentamos na frente o que a gente fala nas costas. Quantas vezes os nossos motivos são totalmente corrompidos? E quando você chega para Deus, Deus começa a confrontar essas motivações mais íntimas do nosso coração. A gente vê histórias, queridos, da Bíblia, queridos. Grandes homens de Deus que impressionaram multidões, mas que tiveram finais trágicos. Construíram uma história brilhante, mas tiveram um final trágico, porque tentaram enganar-se a si mesmo. Acharam, queridos, que por estar tudo bem com as outras pessoas, estava bem com Deus. Acharam que poderia de alguma forma manipular o reino de Deus. E Paulo fala para Timóteo, você precisa se apresentar para Deus. Queridos, o chamado de Deus para nós nesses dias é esse: vinde a mim. Esse é o chamado de Deus para a igreja brasileira, queridos. Nós temos que voltar para o Senhor, com as nossas motivações, com as nossas convicções, com tudo aquilo que a gente prega, com tudo aquilo que a gente ministra. Nós temos que reconsagrar os nossos ministérios diante de Deus. Eli, querido, serviu o Senhor todos os dias ele entrava lá, serviu o Senhor, oferecia incenso. E Deus foi tolerando. E uma hora Deus falou para ele, rapaz, eu não suporto mais ver a maneira que você está tratando a sua casa. Pecado comia solto, irmãos. Os meninos faziam o que queria. O negócio virou bagunça. E hoje é muito comum, queridos, a gente não se importar mais com o pecado do outro que está na nossa frente. A gente viver como se não existisse amanhã, como se não existisse céu e inferno. Paulo fala que nós temos que apresentar diante de Deus aprovado. Fala assim para o seu irmão, fala assim, irmão, você precisa se apresentar para Deus aprovado. Fala assim para o seu irmão, fala, irmão,
Chorar é fácil. Fala para ele, eu quero ver passar na prova. Irmãos, o que mais tem é gente esperneando, chorando, gritando. Mas a hora que a prova chega, o que acontece? O que acontece? E o tratamento de Deus na nossa vida, irmãos, não é da noite para o dia não, viu? A gente está acostumado, e a gente se acostumou durante muito tempo a resolver coisas através de oração. A gente ora, transfere para Deus e deixa Deus resolver. Irmãos, tem coisas na nossa vida, tem problemas que a gente está enfrentando, que a gente vai ter que enfrentar esse problema no dia a dia. A gente vai ter que encarar e falar, rapaz, eu vou vencer isso na minha vida em nome de Jesus. A gente tem que lutar contra isso. Você muda para mim? Na prova, quando nós somos provados por Deus, as nossas motivações mais íntimas, a nossa fé, a nossa perseverança, as nossas convicções, sentimentos, o nosso conhecimento, o nosso chamado ministério serão provados mediante todas as sortes de circunstâncias, especificamente contrárias. Irmãos, eu vejo muita gente falando assim, Senhor, me usa. Quem aqui quer ser usado por Deus? Levanta a mão bem alto, eu quero ver aqui. Levanta mais alto. Amém? Todo mundo quer ser usado por Deus, amém? E a prova, irmãos? E quando Deus for provar as nossas convicções, os nossos ministérios, Deus nunca vai pegar uma pessoa se ela não for totalmente aprovada para colocar na linha de frente, irmãos. Sabe por quê? Porque você vai reproduzir pessoas exatamente igual a você é. Por isso, irmãos, que essa questão de você entender esse princípio bíblico na sua vida, queridos. Irmãos, o que mais tem hoje são pessoas que estão vivendo uma vida de reprovação há anos, caindo na mesma situação durante anos na sua vida. Deus não edifica sobre um alicerce que não seja confiável. Para ser confiável precisa ser provado. Deus não deseja que sejamos vítimas da nossa própria obra, destruídos pelas nossas realizações. Deus chegou para Salomão, um menino novo. Falou, Salomão, eu tenho um ministério para você. Você vai ser conhecido no mundo inteiro. Sua igreja vai ficar famosa. As pessoas vão vir, Salomão, de longe para assistir o culto na sua igreja. Rapaz, Davi, seu pai, pisou na bola, pecou, escorregou no vinho da imoralidade, bebeu esse vinho, mergulhou, acabou com a vida dele, acabou com a família dele. Mas, Salomão, eu estou com expectativa com você. E eu falo, Salomão pega lá um dia, está sacrificando ao Senhor, está ali adorando a Deus, dando dinheiro, dando tudo que tinha e tal. Deus falou, rapaz, eu acho que Salomão vai dar certo. Eu acho que esse cara eu vou poder contar. Deus aparece para Salomão num sonho e fala assim, Salomão, o que você quer que eu te faça? Salomão falou, Deus, não quero dinheiro, não quero fama, eu quero graça, sabedoria para conduzir o ministério que o Senhor me deu. É muita coisa, eu não dou conta. Deus falou, rapaz, que rapaz humilde, novo, humilde, sem pretensão. Menino cheio de Deus, está aqui no monte, está orando. É de Deus, é crente, está aleluiado, cheio da glória de Deus. E Deus falou, tá bom, eu gostei, Salomão, você gostou também? Gostei, então vamos para a prova. Irmãos, tem muita gente se apresentando. Tem muita gente falando, não pastor, conta comigo. Estou aqui porque deve é. Não pastor, eu vou entrar nesse ministério aqui, nós vamos arrebentar. Tem muita gente para dar opinião, para fazer que tem pouco. Só Deus falou para Salomão, Salomão aprova. Era pobre, irmãos. Não tinha uma. Nem uma menina. Ficou rico. Pareceu 700. Tudo querendo casar. Fora as concubinas, que eram os casos por fora, né? Deus olhou para Salomão e falou, Salomão, matematicamente impossível. Não tem jeito. Um homem não dá conta de 700 mulheres, Salomão. Não precisa nem orar para saber que não vai dar certo. Nem ler a Bíblia. Irmãos, tem gente querendo arrumar a família fora de casa hoje, não está dando conta da família dentro de casa.
os filhos estão abandonados, a esposa está largada, o cara ainda está querendo arrumar a mulher fora de casa. Salomão quis arrumar 700. Deus falou com ele, vai dar problema. Mas sabe o que Salomão fez, irmãos? Deu um nome bonito para o pecado dele. Chamou de esposa. Olha para o seu irmão e fala assim. Fala, irmão, qual o nome que você deu para o seu pecado? Não, pastor, eu caí porque eu estava com fraqueza. Deu o nome de fraqueza. Pergunta de novo, fala, irmão, qual o nome que você deu para o seu pecado? Deus falou, Salomão, essa é a prova. É a prova. E Salomão, irmãos, achou que estava tudo bem. E durante muitos anos, Salomão conviveu tolerando no ministério, na casa, na família dele, coisas que Deus havia dito. A elas não se apegareis. Salomão falou, não tem problema não, um pecadinho aqui, só essas menininhas aqui, nós vamos amar, e nós vamos orar, e nós vamos sacrificar o Senhor, e está tudo bem. Só que Salomão tolerava, mas Deus, não. E quando Salomão, queridos, passou a vida inteira naquele esqueminha, quando chegou na sua velhice, porque, irmãos, enquanto você está forte, você está animado, você está pegando todo mundo, você está beijando todo mundo, é uma bênção. Enquanto você está no auge da sua juventude, é uma bênção. Mas vai chegar uma hora, meu filho, que as pelancas vão cair. Que você não vai aguentar mais sair de casa. E aí, essas coisas mal resolvidas do passado vão começar a amargar dentro da nossa casa, queridos. E tem muita gente, queridos, amargando na sua velhice, porque toleraram a vida inteira pecados que Deus havia falado. Larga a mão desse trem. Provas em cima de provas, provas em cima de prova. Vinha na igreja, quebrantava, posicionava o pastor. Eu não faço mais, o Senhor me perdoa. Agora Jesus falou comigo, semana que vem está fazendo a mesma coisa. Aí no outro acampamento, pastor, tem misericórdia de mim, pastor, eu não vou fazer mais, e tal, mesma coisa. E aparentemente não tem consequência nenhuma, irmãos. Mas a Bíblia diz, sabe o que Salomão aconteceu com Salomão no final da vida dele? Ele se tornou um idólatra. Ele começou a adorar os deuses daquela mulher, das mulheres. Irmãos, se tem uma coisa que Deus abomina, excomunga, detesta, pode ficar bravo quem quiser que eu falo mesmo, é idolatria. É o pior pecado que existe na face da terra, irmãos. A Bíblia diz que a pessoa que adora um ídolo, ela se torna um ídolo. Ela faz uma permuta de identidade com esse ídolo. Ela passa a ter olhos e não vê, passa a ter pernas e não andar, passa a ter boca e não falar. É uma permuta. A Bíblia diz, aquele que faz e aquele que adora se tornará igual ao ídolo. Ou seja, essa pessoa fica uma pessoa ignorante a vida inteira. Acha que está adorando Deus. Acha que está andando com Deus, irmãos. Salomão falou, rapaz, eu tinha um Deus e nenhuma mulher. Agora eu tenho 700 mulheres e 5.000 deuses. A Bíblia diz que no final da velhice, o mesmo Deus que apareceu para Salomão e falou, rapaz, você me impressionou com a sua resposta. Deus olhou para ele e falou, olha, eu vou rasgar de ti o teu reino. Vou rasgar de você, vou tirar de você o seu reino. Sua família não vai herdar o seu trono. Isso é uma vergonha, Salomão. O mesmo Deus que havia falado para Salomão. Queridos, o importante na nossa vida não é como começa. Ninguém vem para a igreja porque é santo. Ninguém está aqui porque é bom. Todos nós viemos para a igreja porque a gente tinha uma convicção que a gente precisava de Jesus em alguma área da nossa vida. Estou mentindo? Estou mentindo? Porque se você não tiver nenhuma área na sua vida que você não precisa de Jesus, você pode ir para o céu. Então todo mundo vem arrebentado, irmãos. Mas a maneira que você termina a sua história na terra vai fazer a diferença.
Sabe por quê? Porque a bênção de Deus não é para você e nem para sua casa. A bênção de Deus é até a 10ª geração da sua casa. Diga assim para o seu vizinho, fala assim: irmão, ou você está construindo um futuro de bênção ou de maldição para a sua família. Mas diga para ele: você está construindo. Queridos, a gente pensa que pecado caduca. A gente pensa que Deus vai botar uma pedrinha no nosso pecado e vai ficar por isso mesmo. Irmãos, toda vez que você é reprovado numa prova, o que você vai ter que fazer de novo? Muda para mim. Sabe o que é um crente derrotado? Derrota, vida cíclica de reprovações. A lei da prova, cada vez que não passamos numa prova, obrigatoriamente vamos ter que repeti-la. Irmãos, toda vez que Deus te confrontar num pecado, que Deus te falar: rapaz, você precisa mudar, e você cair de novo nesse pecado, você vai passar por uma prova de novo nessa área da sua vida. Sabe quando eu sei que a pessoa realmente mudou? Quando a prova veio e ela foi aprovada. Quantas pessoas? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, a vida inteira. Quantos crentes? Eu vou te falar uma coisa aqui, irmãos, em nome de Jesus. A gente pensa que o diabo quer que a gente peque o dia inteiro. O diabo fica arquitetando para a gente pecar. Fica preparando uma maneira para a gente pecar. Irmãos, o diabo nunca quis que você pecasse. Porque para pecar você não precisa nem do diabo. Tem uns crentes que estão dando ideia para o diabo como que ele cria umas estratégias para os outros pecar. Tem uns que apavoram até o diabo. Fala: rapaz, que criatividade. Até eu agora fiquei ministrado aí. O negócio foi... esse aí vai ser meu braço direito quando morrer. Às vezes a gente pensa que o diabo está preocupado que você vai para o inferno. Puxa vida, pastor, eu estou aqui porque senão eu vou morrer e vou para o inferno. Meu irmão, se você está na igreja de medo de ir para o inferno, você é a pessoa mais pobre que existe no mundo. Mais miserável que existe na face da terra. Se o diabo quisesse que você fosse para o inferno, meu querido, era a coisa mais fácil do mundo. Mas o diabo, irmãos, não tem medo do seu pecado, não tem medo de você ir para o inferno. O diabo tem medo de você. Nós temos que entender, irmãos, que quando nós nos convertemos e aceitamos Jesus, nós nos transformamos em uma arma. Amém? Uma arma para saquear o inferno. O nosso testemunho, a nossa vida, é o nosso maior argumento. O diabo não tem medo, irmãos, do seu sermão, da pregação que você faz, da oração que você faz. Até porque, irmãos, o diabo, ele é meramente um servo de Satanás, de Deus. Ele não faz nada se Deus não permitir. Teve um cara, um satanista, que conhecia uma mulher muito crente. Ele falou assim: rapaz, eu vou aprontar para aquela mulher. Foi lá e fez uma cesta básica de compra, amaldiçoou aquele trem lá e falou para os caras dele lá, falou: você vai lá e leva para aquela crente lá. Ela está precisando, nós vamos acabar com a vida dela. Chegaram lá, entregaram para a mulher glorificou a Deus, falou: glória a Deus, aleluia, Deus é bom mesmo e tal. E os caras curiosos para saber, né? Queria que ela perguntasse da onde veio o trem. E ela não perguntava, eles não aguentaram, falaram assim: a senhora não vai perguntar quem que mandou isso para a senhora, não? Ela falou: olha, meu filho, não quero nem saber, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Sabe do que o diabo tem medo? De você. O dia que você nasceu, meu querido, não importa se você nasceu num prostíbulo, numa família pobre, rica, desorientada, não importa onde você nasceu.
O dia que você nasceu foi um dia extremamente profético. Você é uma profecia de Deus. A vida inteira tentaram te dizer o contrário, que você não presta, que você não vale nada, que você não vai ser ninguém na vida, que você nunca vai chegar a lugar nenhum. Na verdade, essa é a maior arma de Satanás para destruir a nossa identidade, quem nós somos em Deus. Mas você nasceu porque você é uma profecia de Deus. Assim como Lúcifer, o dia que ele foi criado por Deus. Lúcifer foi criado por Deus, queridos, para ser um ministro de Deus. A história diz que Lúcifer não apenas cantava, mas quando ele levantava as asas, do corpo dele saía adoração a Deus. Ele não só ministrava, ele produzia louvor, ele era louvor. Lúcifer não era um cantor. Ele era um ministro. Tem gente que canta e tem gente que ministra. E quando ele ministrava, queridos, ele ministrava ao lado de Deus. Deus falou, eu vou te criar e você vai me adorar dia e noite. E está ali Lúcifer adorando a Deus, irmãos. E adorando a Deus. E abaixo dele, da trindade nos céus, não tinha mais ninguém, era ele. E ele ali. Mas um dia, irmãos, esse cara cismou. Ficou de TPM. Falou, rapaz, o céu não está bom, está mal, esse lugar não está gostoso. Irmãos, não tinha problema. Mas ele falou, vou arrumar um. Olha para o seu irmão e fala assim, fala, irmão, pelo amor de Deus, para de arrumar problema onde não tem. Irmãos, o camarada está lá firme, andando com Deus, pregando, vai beber. O que você bebeu? Deu vontade. O cara arrumou um problema. Não tinha. Não tinha, falou, o céu está calmo demais. Vou arrumar um problema. Isso aqui está muito tranquilo. E arrumou, irmãos. E o problema que ele arrumou foi tão problemático, irmãos, que ele pegou a terça para falar, vamos fazer uma reunião. Irmãos, e gente problemática é triste, porque tem um poder de influência terrível. Por isso, irmão, se a gente alguém vier fazer fofoca para você, fala assim, filho de Lúcifer, sai da minha vida em nome de Jesus. Irmão, você não tem ideia do que é fofoca, você não tem ideia. Você não tem ideia. Crente não faz fofoca, faz compartilhoca, né? Vou fazer uma reunião de oração aqui, vou compartilhar só para orar, e aí por aí vai. Lúcifer fez uma reunião de compartilhoca no céu. Reuniu todos os anjos e falou, quem está insatisfeito, levanta a mão. Ninguém levantou, ninguém sabia o que significava a palavra insatisfeito. Não tinha. Aí ele usou outra estratégia. Quem está gostando, levanta a mão. Todo mundo, eu estou gostando. Quem não está gostando muito. Aí um já olhou para o outro e falou, podia ser melhor. A terça parte engoliu a conversa, irmãos. Anjo de luz, não tinha pisado na bola nenhuma vez. Nenhuma. Foi a primeira. Deus chegou para ele e falou, meu querido, chega aí. A partir de hoje, você não anda mais na minha presença. Nunca mais você vai me adorar. Anjo de luz. Irmãos, tem algumas coisas que nós estamos brincando na nossa vida. A Bíblia diz assim, ai daquele por quem vem um escândalo. Nós precisamos, irmãos, urgentemente viver em santidade diante de Deus. Nós precisamos consertar as nossas vidas, irmãos. Consertar os nossos corações diante de Deus, as nossas motivações. Nós precisamos, irmãos, urgentemente estar diante de Deus confessando os nossos pecados, queridos. Porque o problema hoje, irmãos, não é que a gente só está pecando. Nós estamos levando gente a pecar com a gente. O problema não é que a gente só, irmãos, está perdendo o rumo da nossa vida. Tem muita gente atrás de nós, irmãos, que está perdendo o rumo junto com a gente. A gente precisa acordar, irmãos. Deus olhou para Lúcifer e falou, rapaz, você vai para o inferno, porque diante de mim eu não vou admitir rebelião.
Quando a gente assume uma postura de pecado diante de Deus, nós estamos rebelando contra Deus. É apostasia, queridos. Quando eu sustento um pecado na minha vida, eu estou dizendo para Deus: eu amo mais esse pecado do que o Senhor. Quando eu não me posiciono diante de um pecado, irmãos, eu estou dizendo para Deus: eu amo mais o pecado do que a igreja, do que o meu testemunho, do que as pessoas que estão à minha volta. E quando a gente toma essa postura, irmãos, de endurecer o nosso coração para Deus, Deus também endurece o coração dele para nós. A Bíblia fala que muitos, por estarem mornos, Deus está a ponto de expulsar, de vomitar da sua boca. Irmãos, às vezes eu fico pensando, quantos Lúcifers estão por aí hoje? Pessoas que foram criadas por Deus com ministério, com um chamado. Pessoas que foram criadas por Deus para fazer diferença na nação, para abençoar o povo. Irmãos, quando eu saí daqui de Itamonte, eu não tinha ideia do que Deus ia fazer. Eu não imaginava, irmãos. Eu jamais poderia sonhar o que Deus iria fazer. Os lugares aonde eu ia passar. O Luiz tem andado junto comigo, ele tem visto aí, queridos, as igrejas que nós temos frequentado, os lugares que nós temos pregado. Eu não imaginava o que Deus iria fazer. Quantos de nós, irmãos, estamos aqui reclamando de um monte de coisa, enquanto Deus poderia estar nos usando para transformar a cidade de Itamonte? Quantos apegados ao pecado, à bobagem, à mentira e um tanto de outras coisas? E aqui, queridos, quando a gente começa a passar por essas provas e ser reprovados e reprovados, a gente começa a entrar nesse processo de aprofundamento da dor. E esse é o espiral da reprovação. Cada vez que você é provado por Deus e você não se posiciona, essa dor, irmãos, todo pecado, fala assim para o seu irmão, fala, irmão, todo pecado gera um trauma. Fala para ele, irmão, todo pecado gera um trauma. Sabe o que a gente às vezes faz? Peca, volta como se nada tivesse acontecido. E o trauma? Quem que lidou? Quando você não se posiciona diante de Deus, irmãos, esse trauma, essa reprovação, essa dor vai aprofundando, vai aprofundando, vai aprofundando e vai aprofundando, até que ela chega a ficar no fundo da nossa alma. E aí, irmãos, nós nos tornamos pessoas profundamente feridas e amarguradas. Quantas pessoas hoje, irmãos, feridas e amarguradas que você conhece? Doloridas, não pode olhar direito. Eu conheci a história de uma senhora, irmãos. Eu fui na casa dela uma vez visitar ela. Ela estava com uma dor de coluna. E essa dor de coluna não passava, irmãos. E ela já tinha feito tudo quanto é tipo de exame que você imaginar. Disco de hérnia, CD de hérnia, MP3 de hérnia, DVD de hérnia. Tudo quanto é exame que você imaginar, já tinha feito. E não achava o diagnóstico, irmãos. E doenças sem diagnóstico médico, irmãos, são sintomas sérios de maldição na nossa vida. Está doente, foi no médico, não tem nada. Está ruim de novo, foi no médico, não tem nada, vai orar. E eu cheguei na casa dela, irmãos, essa mulher não podia ficar sentada, deitada, levantada. Não tinha posição que ela não ficava, que estava doendo. E ela tinha feito uma bandeja de pão de queijo, um café com leite. E nós começamos a comer aquele pão de queijo e tomar aquele café com leite quentinho, estava chovendo assim. E aí eu comi um pão de queijo, tomava um café, e ela falando e tal e tal. Aí daqui a pouco o Espírito Santo chegou para mim e falou assim, olha, pergunta para ela se ela tem problema com alguém. Eu falei, não vou perguntar isso para essa mulher agora não. Eu falei, eu comi um pão de queijo e tal, o Espírito Santo falou, pergunta para ela se ela tem problema com alguém. Eu falei, irmã, você tem problema com alguém aí? Não tem problema com ninguém, está tudo bem. Eu falei, tá bom, pão de queijo, conversa vai, conversa vem, mais um pão de queijo. E o Espírito Santo de novo, pergunta para ela se ela tem problema com alguém.
Eu olhei para ela e falei, irmã, deixa eu perguntar um negócio, você tem problema com alguém? Tem não. Falei, tá bom, vamos comer. Pão de queijo para dentro, café com leite. De novo o Espírito Santo falou para mim, pergunta para ela se ela tem problema com alguém. Falei, já é fácil responder, se ela não tivesse, ela já tem comigo. Acabou de ter, né? Falei, irmã, vou perguntar um negócio que ninguém te perguntou, tem problema com alguém? Falei, Maurício, eu já te falei que eu não tenho problema com ninguém. Eu falei, eu também já falei, mas não estão acreditando em nós. De novo, irmãos, eu comendo, o Espírito Santo pergunta para ela se ela tem problema com alguém. Falei, irmão, posso ir no banheiro? Entrei no banheiro, sentei no vaso. Falei, Senhor, ou o Senhor me fala com quem que ela tem problema, ou eu não pergunto mais. O Senhor resolve com ela depois, porque o pão de queijo está bom. O Senhor falou comigo, fala com ela da vizinha dela. Falei, agora. Voltei para a mesa, peguei um pão de queijo, comi para dar coragem. Falei, irmãos, tem problema com alguém, irmã? Ela levantou, bateu na mesa, até sarou. Eu já não te falei que eu não tenho problema com ninguém, Maurício. Eu falei, a sua vizinha. Ela falou para mim, se depender de mim, vai nós duas para o inferno, mas eu não perdoo ela. Irmãos, antes de converter, as duas vizinhas tiveram uma briga, brigaram. Essa briga, irmãos, foram para a igreja, cantavam no mesmo grupo de louvor, uma pegava carona no carro com a outra, mais de 17 anos, e aquela irmã não conseguia perdoar a outra. Pecado não resolvido, queridos. Pecado não resolvido. Curitiba, numa das nossas ministrações, uma moça casada, filha de pastor, casada com filho de pastor. Mais de 9 anos de casamento, não podia engravidar. Já tinha feito tudo quanto é tipo de exame que você imaginar. Não engravidava, irmãos, não engravidava. Tudo quanto é médico. Numa sala de aula na ministração, irmãos. Falando sobre aborto. No meio da ministração, essa menina levanta e dá um grito, fala, eu não aguento mais viver com isso. Os dois jovens ainda namorados, noivos, prontos para casar, tiveram uma relação sexual, aquela moça engravidou do filho do pastor. E ela é uma filha de pastor. Procuraram os pastores para pedir um conselho. Os pais reuniram e falaram para ela, olha, você tem que abortar, porque senão vai ser um escândalo na cidade. Se o povo souber, vai fechar a igreja. Aquilo ali virou um pacto de silêncio, irmãos. E um pacto feito com sangue. E um demônio pegou aquele pacto, irmãos. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas atrás de toda relação sexual ilícita, irmãos, existe uma centena de demônios. Uma centena. Uma das coisas que mais destrói a vida de um homem é a imoralidade. Miséria, pobreza, agonia, bancarrota. Irmãos, uma esterilidade. Um dia a gente vai falar sobre isso aqui. E essa menina então não engravidava, irmãos. Quando ela levantou e ela deu esse berro, falou, não aguento mais conviver com essa mentira. E ela se ajoelhou e começou a chorar e pediu perdão a Deus, irmãos. Naquela semana ela saiu grávida. Sabe qual que é o problema nosso, irmãos? A gente pensa que pecado caduca. Nós chegamos no Espírito Santo agora, irmãos, para fazer o nosso impacto de evangelismo. Um dia chamaram a gente lá, irmãos, num galpão. Era uma quadra poliesportiva do tamanho da quadra de Itamonte, irmãos. Cheio de doação. Mas era muita coisa. E era para a gente organizar e doar aquilo tudo. E nós chegamos, distribuímos o pessoal. Daqui a pouco eu vi lá umas pessoas da prefeitura, pessoal trabalhando. E daqui a pouco eu estou vendo esse pessoal lá, irmãos, escolhendo tênis. Um falando para o outro, 40 você separa tudo para mim. Esse aqui eu vou levar. E eu olhei do lado uns 3 sacos de tênis, irmãos. Segui aquele cara com aquele saco de tênis, ele foi lá fora, estava colocando na caminhonete, lotado de comida, do funcionário público da prefeitura de Vila Velha. Aquilo me deu uma indignação tão grande, irmãos, mas tão grande, que eu chamei o responsável pelo lugar lá que a gente estava e falei, olha,
se não resolver esse negócio, eu vou chamar a polícia aqui agora. Rapaz, isso vai dar um escândalo. Eu falei, que deu um escândalo. Eu não faço parte de coisa errada. Pecado é pecado e tem nome. O Luiz Fernando está aí de prova. Chamaram o secretário não sei do que, o secretário não sei do que, o secretário não sei do que. Eu só sei que em 5 minutos não tinha mais ninguém lá no colégio, irmãos. Quantas vezes, irmãos, nós estamos concordando com o pecado debaixo do nosso nariz, e nós estamos fazendo como Eli, passando a mão na cabeça e falando, irmão, tem problema não, fica aí que vai dar tudo certo, vamos caminhar. Sabe como é que resolve o pecado, irmãos? Processo duro de arrependimento. Principalmente, irmãos, pecado moral, mentira, roubo, adultério, bebida, drogas. Quando a gente toma essa postura no reino de Deus, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de pecar no nosso ministério. Essa semana, irmãos, Cote está aqui, não me deixa mentir, mandamos 8 obreiros embora da base. 8. Desses 8, 5 eram os nossos melhores obreiros. Todo mundo vai mandar os melhores obreiros embora. Melhor obreiro, irmãos, não peca. Tinha nome de ser melhor. Quantos de nós estamos tolerando o pecado na nossa vida, irmãos? E estamos botando um zíper e falando que está tudo bem. Pecado é pecado. Pecou contra uma pessoa, a pessoa tem que saber. Pecou contra o corpo tem que saber. Isso é Bíblia, irmãos. Palavra de Deus. Quando você não age dessa forma, você está preparando a segunda queda da pessoa. Você está criando um ambiente propício de ocultismo, onde demônios vão se apropriar daquela situação e vão de novo atuar na vida daquela pessoa até derrubá-la de novo. E aí sim, a Bíblia diz que o sangue daquela pessoa está nas suas mãos. A responsabilidade já não é mais dela, é sua. Obreiro aprovado, queridos. Quantos de nós, por conta da culpa, muda para mim, filha, fazendo um favor. Culpa, medo e vergonha. Nós temos ocultado situações na nossa vida e na vida de pessoas à nossa volta. Quantas vezes a gente tem agido com tolerância, irmãos, com o pecado? Jesus disse e deixou muito claro, nós temos que amar o pecador. Qualquer pecador, independente do pecado, tem que ser aceito, abraçado, recebido, tem que ser amado. Mas o pecado dessa pessoa tem que ser tratado com seriedade. E principalmente se for pecado na área moral. Principalmente. Mas normalmente, queridos, a gente quer defender uma reputação, um nome. A gente quer defender o nosso nome. E aí quando a gente vai colher as consequências disso. Irmãos, o mundo espiritual, ele funciona. Não tem como, irmãos. O tempo, ele é só um tempo. Mas o mundo espiritual funciona, irmãos. A Bíblia diz assim, de Deus não se... Tudo que o homem semear. Fala assim pro seu irmão, fala irmão. Para de zombar de Deus. E começa a chamar pecado de pecado. Irmãos, eu não estou falando aqui que você tem que ser intolerante às pessoas, não. Mas sabe o que está acontecendo no Brasil, irmãos? Nós estamos perdendo o temor do Senhor nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nos nossos ministérios. As pessoas estão perdendo o temor do Senhor. Elas vêm, pecam, ficam e continuam e está tudo bem. No Antigo Testamento como é que era, irmãos? Eu acho que foi os filhos de Eli mesmo. Que foram fritos no óleo da unção, não foi eles? É o filho de outro sacerdote também, macumbeiro lá. Os caras pecaram tanto, irmãos. Olha só, pecaram. Aí Davi falou assim, eu não vou reinar em Israel se a arca da aliança não estiver aqui. A arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Quem quer a presença de Deus? Quem quer a presença de Deus?
Davi também queria. Falou, eu não reino. No reino. Vou trazer a arca de volta. O princípio dizia, a arca tem que ser carregada pelo sacerdote. Aí teve alguém que deu uma ideia para Davi. Davi, o sacerdote está em falta, vamos trazer no lombo dos bois. Sempre o jeitinho do povo, né? Vamos dar um jeitinho. Nós vamos arrumar um jeito, Davi. Trouxeram. Boi deu uma tupicada, porque boi não é para carregar a arca. A arca foi cair, o cara botou a mão, virou churrasco. Deus já mandou um recado, não estou para brincadeira hoje, viu? Aí os caras lá, pandeiro, harpa, os caras que estavam prostituindo na porta do templo, pecando, roubando o povo, falou, não, Jesus está vindo, a presença de Deus está vindo. Pegaram o óleo, irmãos, do altar, mandaram no corpo, ficaram brilhando mais que vagalume. E estão lá pulando. A hora que a arca chegou perto, irmãos, a Bíblia diz que desceu fogo do céu, fritou aqueles caras no óleo da unção. Porque quando eu chamo a presença de Deus para a minha vida, irmãos, aonde tiver pecado, Deus vai julgar os meus pecados. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Irmãos, sabe por que eu estou te falando isso? Nós precisamos voltar a ter temor de Deus nas nossas vidas, irmãos. Nós precisamos voltar, irmãos, a levantar uma igreja que teme ao Senhor. As pessoas que andarem conosco, irmãos, elas têm que saber que no nosso ministério não vai ter espaço para patifaria, não, porque aqui o negócio é sério. Aqui a presença de Deus, irmãos, ela governa. Aqui é regido por princípios, por leis espirituais, amém, irmãos? As pessoas precisam entrar no culto, irmãos, como se estivesse entrando num lugar santo e dizendo, Deus, eu estou aqui, e eu já quero logo ir confessando o meu pecado, porque eu sei que o Senhor vai vir. Culpa, medo e dor, receita da vergonha. Quando você peca, qual que é a primeira coisa que vem? Ver? Ninguém pode saber. Ixi, se o pastor souber disso aqui, eu estou frito. Irmãos, quando eu fui para Jocum, alguns anos atrás, 17 anos atrás, 18, na minha escola, irmãos, sabe como é que fazia a libertação? A Sandra passou por esse tempo, né, Sandra? Fazia uma roda, todo mundo sentado. O cara que ia passar pela libertação, você lembra, né, Marlene? Sentava no meio e começava a abrir o pecado dele para todo mundo. Pensa, irmão, você teria coragem? Saía cada coisa do arco da velha, você não imagina. Mas eu nunca vi um povo tão curado como aquele povo na minha vida. Daqueles lá, irmãos, a maioria hoje está em ministério. Perdemos a prática de andar na luz. Quanto tempo faz que você não para com um líder seu para dizer para ele, olha, eu estou aqui, porque eu quero trazer a minha vida em ordem. Eu quero confessar os meus pecados. Quanto tempo? Mas por conta da culpa, do medo, da dor, nós estamos andando sozinhos, irmãos. Cada um vai para a sua casa, vem para o culto, recebe uma palavra de esperança, de ânimo no domingo. Não, agora Deus vai fazer, agora o Senhor vai prosperar, agora Jesus vai abençoar, agora não sei o quê. Aí o cara vai para casa, irmãos, e fica frustrado, porque a semana inteira ele alimenta no coração dele essa expectativa. Deus, o Senhor vai fazer, e não faz. Sabe por que não faz? Coisas mal resolvidas na nossa vida. O que aciona, irmãos, a mão de Deus para a nossa vida é um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz assim, um coração contrito e quebrantado não resistirá ao Senhor. Você quer mudar a história da sua família? Chega diante de Deus e de uma pessoa de confiança e fala, rapaz, eu estou aqui porque eu quero confessar os meus pecados, eu quero abrir a minha vida, eu quero jogar no ventilador, ora comigo aqui. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Agora, quantos pais de famílias, líderes, estão amarrados, presos, ou estão em pecado, ou estão concordando com o pecado do outro. E aí, depois que amarrou a cabeça, irmãos,
A Bíblia fala quando o ladrão quer saquear uma casa, ele entra e amarra quem? Valente. Como que amarra? Como é que o diabo amarra o homem? Através de pecado. Muda para mim, filha. Toda pessoa, irmãos, traumatizada, ferida, com coisa mal resolvida na vida, ela vive nesse ciclo. O trauma vai ativar na pessoa um processo de fragilização baseado em melindrosidade, retraimento e vulnerabilidade. Então a pessoa fica extremamente melindrosa. Você não pode olhar para ela, não pode falar com ela. Por quê? Porque ela tem medo que as pessoas cheguem até ela e descubram o que está acontecendo na vida dela. Melindrosa. Retraimento. Não vai fluir no ministério, no dom, no talento. Não vai querer fazer nada. Está ali retraída, está no cantinho. Eu não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo. E vulnerabilidade. Provavelmente essa pessoa vai ser vítima de novas quedas. Quantas pessoas você conhece que estão nesse ciclo aqui, irmãos? Quantos você conhece? Pessoas melindrosas, retraídas, vulneráveis, feridas. Muda para mim, fazendo um favor. E aí, quando a gente estava no mundo, nós tínhamos os vícios mundanos. Drogas, violência, imoralidade. E isso, irmãos, todas essas coisas, bebida, sexo, droga, isso não é a raiz do problema do ser humano. Isso são as folhas. Isso é um efeito colateral. Tudo isso é fruto de uma dor residual. Aquela dor não tratada, quando eu trago um trauma na minha vida não resolvido, toda vez que toca naquele trauma, irmãos, eu vou reagir. Eu vou buscar um falso alívio. Aí eu vou para as drogas, eu vou para o namoro, eu vou para a prostituição. E é assim que o diabo mantém as pessoas no mundo. Então não trata a dor. Ah, tive um problema com pai, mãe, sei lá quem. Está lá a dor. Tocou naquele assunto, o cara vai beber. Você já viu gente falando assim? Você já ouviu alguém falando assim, olha, eu sou muito bom, mas não pisa no meu? O que é esse calo, irmão? Hã? Isso é uma dor residual, irmãos. Isso é um trauma que não foi tratado. Quantas pessoas você já ouviu falando assim, eu nunca mais vou casar na minha vida? Por que normalmente fala isso? Decepção com um namorado. Nunca mais vou casar. Toda vez que chega uma pessoa perto, ela lembra do quê? Trauma. Enquanto não curar, meu querido, vai viver isso o resto da vida. Aí ele converte. Ele não tratou essa dor residual no evangelho. Muda os maus hábitos, mas a raiz comprometida permanece. Aí qual que é o vício dele? Música, missões, teologia. Não, porque eu sou missionário na China. Na China ele é uma benção. Para conviver com as pessoas não vale nada. Na China é uma maravilha. Dentro de casa um cavalo. Está entendendo o que eu estou te falando aqui? Não tratou o quê? A raiz. Irmãos, nós temos que ter uma vida resolvida diante de Deus. Não adianta. Não adianta. A gente pode sapatear, pode gritar, pode pular, pode morrer. Não adianta. Me ajuda aí. Não adianta. Por que que o diabo tem interesse em manter você nessa situação? Por quê? Por quê, irmãos? Irmãos, hoje nós temos um problema sério na igreja. Você sabe que a grande demanda hoje, só o teclado por enquanto, tá? Você sabe que a grande demanda nossa hoje, irmãos, não é mais evangelizar o não evangelizado. O problema hoje da igreja não é mais os não alcançados. Até pela a multiplicação de agências, ministérios, missionários e tal, muitos projetos, a graça que Deus tem liberado nesses últimos dias. Mas nós estamos enfrentando um problema sério, irmãos, hoje, que é a porta do fundo das igrejas. As pessoas vêm, ficam um mês, 2, 3 na igreja, sai. Vai para outra igreja. Fica lá um mês, 2, 3, sai. Vai para outra igreja. Fica lá um mês, 2, 3, sai. Vai para outra igreja.
Fica lá 1 mês, 2, 3, sai. Aí vai para o mundo de vez. Centenas de pessoas desviadas, feridas, amarguradas, falando mal da igreja, do pastor e dos irmãos. Problema seríssimo, irmãos. Por quê? Pessoas que não foram curadas por Deus, não foram alcançadas, passaram a vida toda jogando a culpa nas pessoas. Eu sou assim por isso, eu vivo assim por isso, eu não faço isso por isso, eu não vivo por isso, eu não sou assim por isso. Irmãos, quando Deus olhou para os céus, olhou para a terra, Ele falou assim: não tem esperança para o homem, eu vou ter que mandar Jesus. Quando Jesus chegou aqui na terra, irmãos, e Ele estava lá na cruz, Ele sofreu, apanhou, foi humilhado, e Ele estava lá pendurado, sangrando, em agonia de morte, a Bíblia diz. Chegou um cara embaixo da cruz e falou assim para Jesus: olha, você salvou todo mundo, por que você não salva você mesmo? Jesus naquela hora, irmãos, não olhou para Deus e falou: está vendo? Como é que eu vou morrer por um trasto desse? Como é que eu vou morrer por essas pessoas, Pai? Me bateram, me humilharam, me desprezaram, como é que eu vou morrer por eles? Jesus não falou isso, irmãos. Jesus olhou para Ele mesmo e falou assim: eu nasci para esse propósito. Ele chamou a responsabilidade para Ele. Ele falou: é comigo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Chegou a hora da gente chamar a responsabilidade para nós, irmãos. Lúcifer foi lançado do céu para a terra. E quando ele chegou na terra, irmãos, ele falou: não tem mais possibilidade de voltar para o céu. Nunca mais eu vou poder ser quem eu era. Acabou. Para mim, acabou. Agora Lúcifer, irmãos, ele conseguiu convencer a terceira parte do céu. Anjos sem pecados. Ele pensou assim: puxa vida, o dom que eu tenho, eu posso arrastar multidões comigo. Aí ele falou: rapaz, eu sou bom na música. Ele falou: eu vou destruir o mundo. Através do quê? Do quê? Irmãos, o que atrai multidões hoje? O quê? Por quê? Satanás está fazendo o que ele nasceu para fazer. É o dom dele. Falou: rapaz, eu tenho um dom, eu perdi a posição, mas eu não perdi o meu dom, eu vou arrebanhar. Irmãos, você vê um advogado, um homem instruído, letrado, cantando uma letra da música que não tem pé nem cabeça. Você fala: como é que uma pessoa tão inteligente pode ser tão ignorante? Sabe por quê? O diabo está fazendo o que ele sabe. Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus chegou para Jeremias, moço, grande, falou para Jeremias: Jeremias, você é um profeta de Deus para as nações. Não foi pastor, irmãos, não foi uma profecia que alguém trouxe, um pregador. Deus chegou para Jeremias, falou: rapaz, você é um profeta para as nações. Jeremias viveu traumatizado a vida inteira. Todo mundo falou para ele: você não sabe falar, você não presta, você não vai dar nada na vida. Bebia, fumava, você não é ninguém, Jeremias. Ele acreditou. Deus chegou para ele e falou: rapaz, você é um profeta para as nações. Falou: Deus, eu não sou, não sei falar. Você é um profeta. Como é que eu sou um profeta?
Deus falando, te vi antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Eu te vi um profeta. Irmãos, o que é um bebê, um feto em formação? Primeiro mês de gestação é do tamanho de quê? Quem que me ajuda? Cadê a pastora? É do tamanho de quê? Um grão de arroz? É isso? Primeiro mês de gestação? Um grão de arroz. Não é nada. Deus não falou para Jeremias: Jeremias, quando você estava um bebê formado no ventre da sua mãe, eu te vi. Não, Deus falou, antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, você não nasceu, você foi criado por mim para ser um profeta. Eu não te escolhi depois que você estava sendo formado, Jeremias. Tem gente que prega por aí que foi Deus que te escolheu. Mentira. Deus não te escolheu. Ele te fez para ser o que você é. Antes, Jeremias. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus foi criar os céus e a terra. E Ele falou: eu vou escolher um dia, um momento para me criar os céus e a terra. E eu vou chamar esse momento de princípio. Vai ser o começo de tudo. Então Deus pegou, pôs o nome de princípio. E no princípio Ele criou os céus e a terra. Agora, se Ele criou o princípio, e se Ele criou os céus e a terra, Ele é antes do? Ele é antes do? Ele é antes do? Ele é antes do? Ele é antes do princípio. Só pode criar o princípio Isaías capítulo 46, versículo 10. Versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Ele repete, irmãos. Fala 2 vezes. Eu sou Deus e não há. Eu sou Deus e não há outro. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Olha para o seu irmão, fala assim, fala: irmão, Deus fala as coisas que vão acontecer antes delas acontecerem. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Sabe por que o diabo quer que você viva numa vida de pecado? Porque o dia que você descobrir quem você é em Deus, uma multidão vai vir atrás de você. Sabe por quê? Porque no ventre da sua mãe, Deus te criou para fazer diferença nessa geração. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa noite. Saiba como ganhar multidões para Jesus sem deixar de cuidar bem de cada cristão. Conheça a visão do MDA, o modelo de discipulado 1 a 1 em ação. Saiba mais através do site visãomda.com.